Bem-vindos! Eu me chamo Márcia Cristóvão, sou psicóloga, neuropsicóloga, já atuando há um bom tempo tanto na área clínica quanto organizacional. Essa palestra que nós trazemos hoje, Falar é a melhor solução, tratando o poder do compartilhar as nossas histórias. Foi uma palestra proferida na Saneago, pensando dentro da temática do Setembro Amarelo. Esse é um mês muito importante. Cada mês com a sua relevância dentro do foco de um tratamento específico, um mês focado na saúde da mulher, um mês focado na saúde do homem, um mês focado na ideia da saúde mental. Mas no Setembro Amarelo nós temos essa alerta para a saúde mental de tal forma que as pessoas consigam amar a vida e cuidar para que outros também cuidem da própria vida. O Setembro Amarelo nos traz esse entendimento de que nós precisamos cuidar para que a vida seja preservada. E é dentro dessa programação do Setembro Amarelo que nós trouxemos essa ideia. Como trabalhar para que a gente possa cuidar melhor da vida? Como trabalhar para que nós possamos realmente alcançar a saúde mental, a saúde emocional, a saúde psíquica que todos nós almejamos? E aí, você entende que falar é a melhor solução? Você é uma pessoa que fala sobre os seus sentimentos? Você é uma pessoa que conta as suas histórias? Você é uma pessoa mais aberta ou é uma pessoa mais fechada? É aquela pessoa que prefere não falar muito, que prefere não dar muita notícia de como você está. Bom, é lógico que isso é uma questão também de personalidade. Algumas pessoas são mais abertas, expansivas, são chamadas de extrovertidas. O que ela sente, ela fala. E a gente sabe o que ela está sentindo. Se ela está gostando, a gente sabe. Se ela não está gostando, a gente sabe. Outras pessoas são mais fechadas, não necessariamente tímidas, mas às vezes até tímidas também. Elas recebem o nome de introvertidas, não pela timidez, mas porque elas são mais fechadas em si mesmas. A gente não percebe. Às vezes a gente olha e fala, nossa, fulano está tão calmo. Vai ver o que está dentro, né? Tá lá dentro a coisa está borbulhando, mas ele não demonstra. Ele está insatisfeito, mas não mostra. Ele está triste, mas não mostra. Bom, isso é um traço de personalidade. Mas independente de que você seja uma pessoa extrovertida ou introvertida, a ideia de falar como solução para a saúde psíquica, ela vale para todo mundo. O extrovertido vai ter um pouquinho mais de facilidade, o introvertido talvez vai ter que trabalhar um pouco melhor. Mas assim, veja bem, às vezes o extrovertido é falante, até falastrão, mas fala de coisas superficiais. Ele não fala da sua interioridade. E aqui nós estamos falando de uma fala profunda, das histórias que vêm de dentro. Eu tenho aqui, nesse slide, o meu número 62981615818. Esse número é o meu WhatsApp. Se você desejar receber o PDF dessa palestra, me manda um oi e eu mando para você. Até porque eu tenho 2 presentes para vocês nessa palestra e eles estarão aqui nos slides. Então, se você quiser receber esse presente, é só me mandar um oi no WhatsApp dizendo que você assistiu a palestra Falar é a Melhor Solução e eu mando para você esse PDF, ok? Bora caminhar juntos? Por que eu devo contar as minhas histórias? Se eu digo que contar as histórias, falar é a melhor solução, é possível que você tenha feito esse questionamento. Mas, Márcia, por que contar as minhas histórias? Ah, é melhor ficar calado, é melhor não falar muito, né? As pessoas não vão se interessar, ou eu tenho dificuldade de falar. Para quê? Nós criamos muitos argumentos do porquê não falar sobre nós mesmos, do porquê não falar como nós nos sentimos. Bom, acho que hoje, me escutando aqui, você pode entender melhor por que você deve contar as suas próprias histórias. Eu trago para nós uma lista de 6 justificativas. Veja que o número 7 tem ali uma reticência, ou seja, eu poderia ir muito além. Eu poderia trazer tantos outros elementos que justificam por que é importante falar sobre si, falar da sua história, falar dos seus sentimentos. Mas esses 6 aqui vão ajudar a gente a se nortear. Veja, primeiro, quando eu falo, eu consigo um alívio emocional, eu consigo uma redução do peso interno. É possível que você já tenha sentido isso, de você estar numa posição de um mal-estar emocional e você chega e conta para alguém, você compartilha com um amigo aquela história, aquela ideia, aquela preocupação. Ai, que alívio. Já sentiu isso? Isso acontece muito no processo psicoterápico.
Em geral, os pacientes buscam a psicoterapia quando eles estão num estado de angústia, de ansiedade, de tensão. Ou seja, é um problema grave que está acontecendo. Muito dificilmente uma pessoa procura o psicólogo para dizer, não, vim aqui só para saber como é que é esse negócio de terapia. Isso acontece às vezes com estudantes de psicologia, aí sim acontece. Ele está estudando psicologia, aparece para começar a psicoterapia e vem com esse argumento, não tenho nada para falar, tá tudo ok comigo, mas é raro. Em geral, as pessoas procuram porque estão passando por um momento muito difícil e elas chegam lá e querem falar daquilo que está acontecendo com elas. Só que esse momento eu chamo de apagar incêndio. Então o psicólogo ele faz um papel de bombeiro. A gente tem que ajudar a pessoa a apagar aquele incêndio que está consumindo a vida dela, que está tirando a paz dela, tirando o sono, atrapalhando as relações, atrapalhando o emprego. E aí chega uma hora que a gente apaga o incêndio. E a hora que apaga o incêndio, a pessoa, ai, que alívio, porque falar alivia emocionalmente. Às vezes só uma fala já alivia. Às vezes é preciso falar mais tempo, mas o fato é que vai aliviar. E é nesse momento que muitos pacientes chegam e falam assim, então já tá bom, já resolvi, vou embora, e é o paciente se dando alta, né? Em geral, é o profissional que tem que dar alta, o psicólogo, o médico, né? Mas às vezes o paciente, não, eu já tô pronto para alta. As pessoas não entendem que dentro do processo psicoterápico, este é o momento em que a gente começa a aprofundar. Porque no primeiro momento, o momento da tensão emocional, a fala na psicoterapia serve para aliviar a dor, para reduzir essa tensão, essa pressão, essa panela de pressão interna. Então a gente dá uma válvula de escape. E agora que as coisas ficaram mais calmas, nós podemos trabalhar elementos mais profundos. É aí que a terapia aprofunda e a pessoa começa um processo de autoconhecimento. Mas veja, esse alívio é tão gostoso que algumas pessoas chegam a confundir achando que já está pronto, que só aquilo resolve. Isso é muito bom, com certeza é maravilhoso. Além disso, quando nós contamos as nossas histórias, quando nós falamos das nossas dores, das nossas feridas, quando nós achamos esse espaço de confiança no qual nós nos sentimos confortáveis para falar sobre nós, isso gera uma conexão, uma sensação de pertencimento. E isso é o que o ser humano precisa. Nós somos seres de relação, nós somos seres sociais. São poucos os seres humanos que gostam de viver isolados. Né? Até aquele isolado, ele tem o ponto dele de conexão. Em algum momento ele vai se conectar. Né? Dificilmente alguém vai lá para o mato e vai morar sozinho. São raras exceções. Né? Nós somos seres sociais. Nós necessitamos de conexão. O ser humano é o único animal mamífero que, se abandonado, vai morrer. Ele não vai sobreviver e por muito tempo. Quanto tempo um cachorrinho precisa para conseguir se virar sozinho? Quanto tempo uma vaquinha, um bezerrinho precisa para aprender a se virar sozinho? Mas um ser humano, se você deixar uma criança de 3 anos, e já foram 3 anos de existência, sozinha, possivelmente ela não vai ainda se virar sozinha. Uma criança de 5 anos, será? Mas faltaria a ela muito do repertório humano na ausência de um ser humano. Nós nos humanizamos na presença de um outro humano. Nós somos seres sociais. Nós precisamos da conexão para nos desenvolvermos na primeira infância, mas também para construirmos a nossa saúde. E esse é o segundo ponto. Quando você conversa e fala sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre as suas dores, sobre a sua história, você cria essa conexão. E essa conexão por si só tem o potencial de gerar saúde. Veja que o grande problema, muitas vezes, da pessoa na depressão é o isolamento. O isolamento faz com que a pessoa fique dentro da sua caverninha, guardada, escondida. E quanto mais isolada ela fica, mais ela adoece. E quanto mais ela adoece, mais ela quer ficar isolada. Percebe que isso vai formando um círculo contínuo e uma coisa leva a outra? Quando nós chegamos lá na última ponta, nos casos de autoextermínio, né, os casos de suicídio, nós vamos perceber que essa pessoa já estava em processo de isolamento. Lembra que eu falei que o extrovertido é aquela pessoa que fala? Ele fala, mas não necessariamente ele fala dos seus conteúdos profundos? Então, às vezes, nós encontramos até esses casos, as pessoas dizem, nossa, mas como que fulano se matou? Fulano era tão falante, era um piadista. Sabe a máscara do palhaço? Como a cara do palhaço está pintada com um sorriso, ninguém sabe o que o palhaço de fato está sentindo.
Então, quando eu digo da necessidade de conexão e da sensação de pertencimento que vai nos tirar do isolamento, não é só porque a pessoa vai falar, mas é porque a pessoa vai falar dos seus conteúdos profundos. E isso, sim, é uma forma de construir saúde. Isso é uma forma de evitar um processo de descida cada vez mais profunda no poço do adoecimento mental. Como terceiro item, nós vamos entender que ao falar dos seus sentimentos, você vai processar e vai entender melhor. Quando eu sinto, está no nível subterrâneo, no nível inconsciente, os sentimentos e sensações, às vezes a gente não consegue nem descrever. Já aconteceu com você de ter acordar, eu acordei com uma sensação de quê? Não sei dizer, só sei que tá ruim, não sei o que é, tá me incomodando. As sensações e sentimentos, elas estão no subterrâneo, estão no nosso processo inconsciente de tal forma que nós temos dificuldades até de nominar, de dar nome para alguns sentimentos e emoções e sensações. Mas quando eu começo a falar sobre o que eu sinto, o que eu penso, sobre o que eu vivi, eu começo a jogar luz. Existe uma palavra cunhada por Freud, pai da psicanálise, que é insight. Insight é algo que acontece com o paciente dentro do processo de análise e também dentro do processo de psicoterapia. Essa palavra inglesa, numa tradução livre, é luz, é jogar luz, é iluminar. Então, quando você fala dos seus conteúdos, quando você fala do que te incomoda, de repente, num dado momento, você se ilumina. É comum no consultório o paciente dizer, gente, eureka, é isso, como que eu nunca pensei nisso antes? Como que eu nunca percebi isso antes? Estava na minha cara. Sabe por quê? Porque estava dentro, estava guardado. E aí quando ele fala, ele verbaliza. Você fala a sua história para alguém e você escuta o que você está falando. E esse escutar gera um processamento. E esse processamento mental te leva a um melhor entendimento do que está acontecendo com você. Existe uma expressão que é perdido como cego em tiroteio. É interessante essa expressão. Porque o cego, ele se guia pelo som. Mas no tiroteio é uma bala zunindo para cá, uma bala zunindo para lá. Como que ele se orienta? Se a única coisa que ele tem é o som para se orientar. Então ele está totalmente perdido. Muitas vezes nós ficamos perdidos, como cego em tiroteio, no meio desse embrulho das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas dores, do reflexo dos nossos traumas. E falar gera entendimento. Falar clarifica, falar gera insight, gera luz, gera iluminação. E aí? Tá ficando claro que tem que conversar, que tem que falar? Mas vamos lá, vamos continuar. A fala quebra o isolamento. Lembra que eu falava há pouco? Quando uma pessoa chega num ponto de ter ideação suicida, gente, ninguém estava ótimo ontem e amanhã levanta desejando morrer. Isso não existe. É um processo. Adoecer é um processo, assim como construir saúde é um processo. Tudo dentro do nosso desenvolvimento é processo. Então, um dia, essa pessoa teve uma ferida na alma, um trauma, alguém disse algo, a machucou, e aquilo foi sendo reforçado, aquela ferida foi aumentando, ela se ressentiu, ela se entristeceu. De repente, aquele ressentimento, aquela tristeza aumentou de tamanho, ela se deprimiu, ficou com sentimentos depressivos. E de repente aqueles sentimentos depressivos viraram uma depressão, agora já é uma doença mesmo. Porque se ressentir, ou ficar triste, ou ficar com sensação, né, sentimentos depressivos não é em si uma doença, são protocolos normais da nossa humanidade. Todos os sentimentos nos pertencem em diferentes momentos da nossa vida. Mas aí não, agora ela evoluiu, ela já entrou dentro de um processo de depressão, é uma depressão leve, mas não cuidou. No isolamento, o que acontece é exatamente isso, a pessoa não se cuida e a pessoa não se deixa cuidar. Esse é um dos pontos tristes de quem escolhe ficar calado. Não se deixa cuidar. E essa pessoa, daqui a pouco, a depressão leve virou moderada, a moderada virou grave. E dessa depressão é que nascem os pensamentos, a ideação suicida. É importante nós falarmos que ninguém quer morrer. A ideia de morte e o desejo de morte não nos é natural. Nos é natural o desejo de vida.
Tanto que tem aquela máxima, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A gente escuta essas brincadeiras, mas é isso mesmo. Diante de uma situação de risco à vida, nós vamos nos preservar. Nós estamos construídos, né? Nós estamos moldados, nós estamos desenvolvidos, por assim dizer, para a autopreservação e não para a autodestruição. Mas se essa pessoa entrou num estado de isolamento, se ela quebra as relações, se ela quebra os vínculos, se ela não se cuida e não se deixa ser cuidada, ela pode ir descendo nesse processo, adoecendo cada vez mais, até que a ideia do autoextermínio inicia. E é muito importante que nós tenhamos a compreensão. Ninguém quer morrer. O que a pessoa quer é se livrar do sofrimento. O que acontece nesse caso é que o sofrimento é tão intenso, tão profundo, é tão difícil para ela lidar, até porque está tudo dentro dela, ela não processou, ela não deu conta de processar aquelas emoções, ela sequer às vezes entende o que está acontecendo com ela. E é tão difícil, é tão doído, que vem uma ideia equivocada. É melhor morrer, mas morrer como cessar do sofrimento e não morrer como um projeto específico de morte. Entende isso? Ninguém quer morrer. A pessoa quer cessar o sofrimento. Então, se ela encontrar uma outra forma de cessar esse sofrimento, com certeza ela vai fazer esse caminho. Mas no isolamento, na solidão é difícil. E assim, se você é uma pessoa que por vezes fica calado, eu quero que você pense no seguinte. Tem uma expressão que eu gosto muito. Ninguém sabe o que calado quer. Pode ser que talvez você se isole na expectativa de que alguém vá atrás de você. Talvez a sua criança interior, a sua criança ferida, você já é um adulto, mas dentro do adulto existe uma criança. E essa criança muitas vezes está muito ferida. E de repente a sua criança ferida fica lá no cantinho do quintal, no fundo, atrás daquela árvore, esperando que mamãe e papai te procure pelo quintal, te acolha, te coloque no colo, te leve para dentro de casa, te dê mamadeira. Mas papai e mamãe nunca chegam. É possível que na infância não existisse para nós outro recurso a não ser acolhido por um adulto. Mas hoje você é um adulto, então você pode acolher a sua criança interior. Você não precisa ficar escondido atrás da árvore esperando alguém te resgatar. Ninguém sabe o que calado quer, ninguém sabe do que o calado precisa. Mas se o calado deixar de ser calado e começar a falar das suas necessidades, falar com as pessoas certas, buscar falar do jeito certo, mas no início fala de qualquer jeito, é melhor falar. Mas a gente pode começar a aprender a falar de uma forma melhor e mais assertiva também. É melhor falar de forma não assertiva do que ficar calado, mas uma vez que começou a falar, aprenda a falar de forma assertiva. É um processo. Se é um processo adoecer, é um processo construir saúde. Então você quebra esse isolamento, quebra essa solidão e existe uma chance de encontrar recursos para superar esse sofrimento, para além da ideia de cessar a vida. Como sexto item, eu coloquei, ou melhor dizendo, como quinto item, eu coloquei a validação e a aceitação. Todos nós precisamos ser validados e precisamos ser aceitos. É uma necessidade humana essencial. Faz parte dos protocolos que compõem o nosso psiquismo mais profundo e o nosso inconsciente. Veja, quando eu passo um problema e tenho um sofrimento e eu me calo, é como se eu fosse um extraterrestre. É como se eu fosse uma pessoa estranha. É como se eu fosse louca no sentido pejorativo mesmo da coisa. Como se eu fosse um alienígena, um ser totalmente fora da realidade. Não é incomum receber no consultório pessoas que estão nesse estado e nesse estágio, onde elas acham que é só com elas, que ela está fora da margem. Mas quando ela aceita falar, quando ela aceita comunicar a experiência de dor, eu uso muito uma expressão com os meus pacientes, eu digo assim, sabe de uma coisa? As pessoas mudam de CEP e CPF, o resto é muito parecido. E quando eu conto a minha história de dor, o meu desafio, o meu problema, quando eu conto aquilo que eu vejo como uma impossibilidade para mim, o outro vem e fala, nossa, eu também sinto assim, eu já me senti assim, eu já passei por isso, eu estou passando por isso, eu tenho em casa um parente que passou por isso.
Eu olho e falo, uai, eu não estou sozinha. Nós necessitamos esse senso de acolhimento e aceitação, de validação, enquanto ser social que somos. Tem uma observação que a gente faz na faculdade, não sei se você já percebeu isso, mas se você for num campus universitário e você encontrar grupos de alunos que estão muito próximos, que estão assim, sabe, ombro a ombro, aquele grupinho bem fechadinho, ombro a ombro, é porque tem uma prova daquela terrível daqui a pouco. Diante de uma futura experiência de dor, diante de uma futura experiência negativa que a gente vai ter que passar, a gente se une. Existe uma coesão diante da dor. Já ouviram aquela história de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Por quê? Porque se eu tenho um problema para enfrentar, eu quero me filiar, eu quero me aliar a alguém. Nós nos aproximamos das pessoas quando nós passamos por dificuldade. Isso acontece o tempo todo, mesmo que a gente não tenha prestado atenção ainda. Então aqui nós vamos entender, ao falar da sua dificuldade, ao se permitir expressar a sua dor, você estará também alcançando validação, aceitação, e isso também apazigua o espírito. Os alunos que estão lá juntos, e olha, quanto pior a prova, quanto mais terrível o professor, mais juntinho esses alunos estarão, mais coeso esse grupo será. Porque nós encontramos nessa parceria um alento, uma esperança, uma possibilidade. Bom, a gente pode até tirar 0, mas nós vamos tirar 0 todo mundo junto. Nós precisamos de outras pessoas ao lado. Se for para dar errado, vamos estar junto para dar errado. Mas a gente pode caminhar no sentido de dar certo. Isso faz parte dos quesitos que nós temos, que a nossa psique traz consigo. O 6º item fala sobre facilitar a cura psicológica. Lógico, a psicoterapia se baseia exatamente nisso. O que nós psicólogos fazemos? Nós estimulamos a pessoa a falar das suas dores, mas também dos seus potenciais. Lógico, a pessoa não fica no consultório falando só dos problemas e dificuldades. Nós também ajudamos a pessoa a se conhecer melhor e se conhecer no tocante também aquilo que ela tem de positivo, que de repente ela não parou para olhar, ouviu, mas não começou a usar adequadamente. São muitos os temas que são tratados numa sessão. Às vezes parece uma conversa de comadre com padre, uma conversa de jogada fora. E no meio daquele converseiro que vai indo, sem parecer que vai chegar em lugar nenhum, de repente o terapeuta com a habilidade técnica vai lá e pinça algo, e aquele algo que o terapeuta traz à tona ilumina, gera um insight. Mas veja, esse processo de facilitação da cura psicológica não é exclusivo da psicoterapia, do encontro com o psicólogo clínico. Não. Isso pode acontecer num bate-papo com os amigos. Isso pode acontecer numa conversa de bar. Isso pode acontecer visitando alguém. Isso pode acontecer você no ônibus sentar ao lado de alguém e numa viagem de meia hora você bate um papo ali e algo que é dito para você ou algo que você diz começa a processar algo dentro de você. É uma cura que se inicia, é uma iluminação que acontece. Eu tenho um grande amigo que diz que o maior mestre da vida dele, ao longo de um momento que ele passava por extrema dificuldade, ele estava muito baqueado, tinham muitos problemas graves acontecendo na vida dele, ele estava numa profunda depressão. Naquele momento muito difícil, o grande sábio, o grande mestre da vida dele foi um pedinte de rua. Ele desceu do prédio dele, estava lá na porta, alguém pedindo algo, e ele conversou com essa pessoa 5 minutos, talvez menos até. Ele não deu tanta atenção assim, mas naquele curto espaço de tempo, aquela pessoa que ele nunca havia visto antes e que ele nunca viu depois, disse para ele algumas frases, e aquelas frases eram tudo o que ele precisava escutar naquele momento para tirá-lo do fundo do poço, para fazer ele reagir, para dar uma sacudida e fazer ele voltar para a ação, voltar para a vida, voltar para o resgate dele mesmo. Veja que o poder da fala tem o potencial de gerar cura, o potencial de nos aprimorar, até
dentro do até fora do setting terapêutico. A diferença dessas conversas externas para a conversa dentro de um protocolo de psicoterapia com um profissional da psicologia é que esse profissional tem ferramentas e técnicas para te fazer descer mais fundo em espaços que você não desceria sozinho ou com um amigo. Que falta a técnica para poder ir naqueles lugarzinhos mais escondidos, encontrar aqueles conteúdos do seu psiquismo que precisam ser trabalhados. Então existe uma diferença do ponto de vista técnico, mas toda e qualquer fala, ela tem sempre um caráter de gerar saúde emocional. Bom, são 6 itens. Como eu falei, eu poderia continuar trazendo outros. Mas se isso ainda não foi suficiente para gerar para você um entendimento, que você tem que usar essa boca que Deus te deu para falar e que através da fala você pode curar a ferida da sua alma. Através da fala você pode encontrar soluções, você pode se fortalecer para ir além, para estar conectado com a vida, com o desejo de viver, que é aquilo para o qual você de fato foi criado. É o motivo pelo qual você veio a essa existência. Viver e ter sentido nessa existência, se conectar com o sentido de estar aqui. Se isso ainda não foi suficiente, eu quero trazer para você algumas pesquisas que falam do porquê falar é tão importante. Bom, no slide que eu vou mostrar aqui, as letras estão pequenas, né? Mas eu também nem vou fazer a leitura total do slide. E se você me mandar o pedido, né, no meu WhatsApp, eu vou mandar para você, daí você vai ter esse material para ler. Mas olha só, a primeira pesquisa que eu cito aqui é uma pesquisa da Universidade de Michigan, onde os pesquisadores fizeram um levantamento na década de 70, né? Eles começaram, na verdade, em 79, e eles estudaram 6.928 adultos ao longo de 9 anos. 9 anos estudando essas pessoas. E dentro desse estudo, eles perceberam que a interação social e o compartilhamento das experiências ajudavam a reduzir sintomas, distúrbios psicossomáticos relacionados ao estresse, também problemas cardíacos e dificuldades digestivas. Olha que interessante. Você tem problemas digestivos? Dor de estômago, gastrite, como é que anda isso na sua vida? Problemas cardíacos, já um pouco mais grave, anda muito estressado, tem problemas psicossomáticos, descarrega no seu corpo as questões emocionais. Dentro desse estudo foi percebido que as pessoas com menor quantidade de laço social tinham um risco significativo de morte. Como eles fizeram um estudo longitudinal, 9 anos, eles puderam aferir, observar, mensurar e entender que pessoas que não tinham um vínculo social, ou seja, que não se expressavam, que não conversavam, que não tinham grupos de apoio com os quais eles podiam conversar, tinham maior probabilidade de morte. E daquelas vivas, ao longo dos 9 anos de estudo, aqueles homens que eram socialmente isolados apresentavam um risco de 2,3 vezes maior de morrer e as mulheres 2,8 vezes maior de morrer. Eu acho que é um percentual que deve chamar a nossa atenção, não é? Um outro estudo, esse aqui realizado na Nova Zelândia e na Austrália, na década de 80, traz a seguinte percepção. Esses estudiosos começaram a propor para alguns grupos que construíssem uma narrativa deles mesmos. E eles chamaram isso de terapia narrativa. Tá? Eles denominaram essa técnica terapia narrativa. E a pesquisa mostrou que verbalizar experiências difíceis, verbalizar momentos de dor, de dificuldade, problemas, enfim, verbalizar aquilo que é difícil ajudava a reduzir a intensidade das emoções. Então, se a emoção vinha no impacto brutal, ela diminuía a intensidade quando era verbalizada. Além disso, gerava uma renovação da perspectiva de vida. A pessoa criava uma nova esperança, um novo olhar para o futuro. E também reduzia os problemas psicossomáticos. Olha, repetindo nessa pesquisa. Reduziu o estresse, também repetiu nessa pesquisa. Dor de cabeça, a outra pesquisa não falava de dor de cabeça, mas essa pesquisa também pôde mensurar redução de dor de cabeça. Fadiga crônica, houve diminuição e distúrbios digestivos. De novo, né, o estômago aqui como centro, muitas vezes, dessa descarga emocional. E essas pessoas que eram adeptas à terapia narrativa, ou seja, falavam daquilo que incomodava dentro, né, desse processo proposto, elas tinham uma redução de todos esses quadros.
Essa outra pesquisa da Universidade do Texas, também na década de 80, traz aqui os resultados dos participantes, né? Esses participantes, eles tinham um protocolo diferente. Eles precisavam escrever, eles não verbalizavam. Eles falavam através da escrita e eles precisavam, de 15 a 20 minutos, todos os dias, escrever sobre as suas emoções. Eles tinham que sentar e jogar no papel o que eles estavam sentindo. Muito bem, esse era o experimento. Percebeu-se que o grupo que fez isso, ele diminuiu o estresse, melhorou as condições psicossomáticas. Você está vendo que todo estudo repete isso? Melhorou o problema de pele, sabe? Psorias e outras doenças de pele, alergias que acontecem também em decorrência da descarga emocional. Eles tiveram melhoras nesse quadro. Hipertensão. Quantas pessoas tomam medicação para hipertensão uma vida inteira? Quando, na verdade, se elas resolvessem as questões emocionais, e esse grupo aqui, muitos resolveram só escrevendo sobre as questões emocionais que eles viviam, já não precisaria mais ficar aí dependente, né? Veja, algumas pessoas de fato são hipertensas e é um quadro orgânico realmente, e ela vai precisar ter um controle via medicação e outras coisas mais. Mas aqueles quadros que são uma descarga do psiquismo no corpo, se você para de descarregar, o corpo sara, gente. O corpo encontra o seu caminho, o corpo se reconecta com o processo de saúde, entende isso? Uma coisa é uma pessoa ter uma gastrite, uma úlcera, porque tem uma bactéria no estômago. Bom, aí sim, é orgânico, tem que matar a bactéria. Mas se esse estômago está sendo bombardeado por questões emocionais, o dia que esse bombardeio acabar, esse estômago se refaz. Esse problema acaba. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar olhando para o corpo como se existisse só ele, sem perceber, sem falar das dores da alma? Falar é preciso, né? É interessante aqui, olha só. Os estudiosos perceberam que os participantes que escreveram os eventos emocionais traumáticos mostraram uma redução de 50% das visitas aos médicos. Olha isso, gente. 50% é muito. Houve um 50% da diminuição dessas visitas e, além disso, houve um aumento de aproximadamente 30% das atividades das células T. Quem são as células T? São as células responsáveis pelas respostas imunológicas. Gente, 30% é muito. O que essas pessoas dessa pesquisa fizeram foi escrever de 15 a 20 minutos por dia sobre as suas emoções. Elas nem verbalizaram, elas só escreveram. Interessante. A última pesquisa que eu quero trazer, para essa nossa reflexão, que a única coisa com a qual eu quero que você saia daqui esse entendimento, é preciso falar. A melhor solução é conversar. Eu preciso dizer o que eu sinto. Eu preciso dizer o que eu penso. Eu preciso dar vazão para que essa água que está aqui dentro de mim, sabe, esse vulcão, né? Nem água, esse vulcão borbulhante dentro de mim, de emoções distorcidas, contorcidas, que me machucam, para que isso dê vazão para algum lugar. Ninguém segura a água. Você pode até criar uma represa. Mas segurar a água, se você não criar uma vazão para essa represa, vai estourar. A água é muito poderosa. As nossas emoções são água. Inclusive, simbolicamente, ela é comparada com a água, né? Poseidon, deus dos mares, tem o tridente. E a letra grega psi é justamente o desenho do tridente de Poseidon. Porque os mares, eles são o espaço simbólico do nosso mundo inconsciente. A profundeza do oceano é a profundeza do inconsciente humano, onde as emoções, e às vezes as emoções são suaves, são tranquilas, são como aquela lagoa. Ai, a gente fica calmo até de olhar. Às vezes as emoções são como um mar revolto, de uma grande tempestade, com aquelas ondas de 10 metros de altura, né? Nem sei quanto seria, né? Um maremoto, né? Qual a altura de um maremoto? Enfim, essas são as nossas emoções. Mas quando eu consigo olhar para tudo isso, eu dou vazão, eu deixo essa água fluir e então eu posso conduzir essa água de uma forma positiva. Eu não posso controlá-la, mas eu posso conduzi-la para que isso gere bem-estar e potencial de vida. Essa última pesquisa traz a questão dos veteranos de guerra dos Estados Unidos como fonte dessa pesquisa. E eu trouxe essa pesquisa porque nós, enquanto população mundial, no pós-Covid, nós vivemos uma experiência emocional
de certa forma, parecida com a experiência emocional dos veteranos de guerra. Alguns de nós, muito mais parecida, a depender de como nós enfrentamos aquele período, a depender das perdas que nós tivemos naquele período. Então, alguns de nós realmente vivem o estresse pós-traumático num nível quase igual ao de um veterano de guerra, se não igual. Outros não. Outros viveram mais suavemente, deram conta de lidar com as dificuldades, ou perderam menos, sofreram menos, ou sofreram muito, mas deram conta de lidar com o sofrimento, deram vazão para a sua água emocional, né? Mas todos nós sofremos muito. Foi um período ímpar na nossa existência, na existência da humanidade viva, né? Houveram outras experiências, mas esses que viveram essas outras experiências de pandemia, já ficaram para trás, né? Com exceção das pessoas que viveram e vivem a experiência de guerra, que está muito distante da nossa realidade, né? Aqui onde nós vivemos. Mas enquanto pandemia, quem viveu no passado já estava morto. É uma novidade para todos nós. E fica esse resquício. Por quê? Uma coisa é você viver uma situação traumática, por exemplo, um acidente de carro, por mais traumático que seja, por mais difícil que tenha sido, aconteceu uma vez. Não vai acontecer toda hora. Mas a experiência da época Covid era todo dia. Jornal, rádio, WhatsApp, bombardeio de notícias ruins. E aí você não sai de casa porque você tem medo de pegar. Se você sai porque tem que trabalhar, tem medo de voltar e contaminar quem está em casa. Medo, 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 tensão, 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 morte, morte, morte. Todos os dias. Essa é a experiência que leva a algo parecido. Então, nós estamos muito adoecidos. Esse é o momento de falar. De falar dentro do Setembro Amarelo? Sim, mas não só aqui. De falar sobre focar em vida. De falar sobre focar em saúde. Porque nós, enquanto população mundial, adoecemos emocionalmente a partir da experiência que nós vivemos nesse período da pandemia. Os veteranos de guerra, eles demonstraram, depois de participar de sessões de terapia focada em compartilhar, as sessões eram isso, era compartilhar as suas experiências de dor, as suas experiências do trauma no campo de concentração, no campo de guerra. No nosso caso, seria compartilhar as dores vividas durante esse período, né? Daquilo que foi mais pesado para você, eu me referindo especificamente ao período da pandemia, mas poderíamos falar de qualquer outra situação que para você seja relevante. E esses veteranos de guerra que compartilhavam as suas experiências traumáticas, eles tiveram uma recuperação mais rápida e mais significativa dos transtornos correlacionados ao estresse pós-traumático, além de melhorias de problemas físicos e de dores crônicas. Então, mais uma vez, a dor emocional, a saúde emocional e psicológica refletindo na saúde fisiológica, física. Olha esse percentual. 38% dos participantes relataram uma remissão completa dos sintomas. Gente, 38 é um número grande. Porque nós não estamos falando de uma pessoa com um traumazinho qualquer, não. A gente está falando de um veterano de guerra. De um cara que viu muitos colegas ali destroçados ao seu lado. De um cara que veio muitas vezes faltando um pedaço do corpo. 38% é um número muito significativo. Remissão total dos traumas, dos sintomas, melhor dizendo, né? Dos sintomas advindos dos traumas. 40% relataram melhora de problemas físicos, das dores crônicas que acompanhavam toda a sintomatologia do estresse pós-traumático. 40%. E os estudos longitudinais, ou seja, acompanhando esses veteranos de guerra no pós-terapia, percebeu-se os benefícios dessa terapia focada no trauma, que é nada mais, nada menos do que falar da sua dor, é falar do que está doendo, é falar do que está incomodando, é falar do que é o ponto nevrálgico que traz para você esse sofrimento. De 60% a 70% dos veteranos relataram melhorias duradouras até 5 anos depois. Eles foram acompanhados há 5 anos e ao final de 5 anos, de 60% a 70% continuavam bem. Bom, com toda essa construção, será que você está começando a entender que é preciso falar? A cura vem pela fala. Até porque, gente, o adoecimento também vem pela fala. Muitas das doenças emocionais que nós temos, elas são construídas pela fala.
por aquilo que você fala, por aquilo que você ouve. A sua fala, a fala do outro. A fala não dita, a fala maldita, a fala torta, a fala que vem na hora errada. Se a fala constrói a doença, a fala constrói a saúde. É preciso falar. A minha pergunta é essa. Qual foi a última vez que você se permitiu contar as suas histórias? Ontem? Anteontem? Um mês atrás? Você nem se lembra quando? Qual foi a última vez que você deu a si mesma a permissão de compartilhar as suas dores, de compartilhar os seus incômodos? Eu sei, é difícil às vezes. Parece ser difícil encontrar a pessoa certa. Parece ser difícil encontrar quem queira ouvir. Mas às vezes até um pedaço de papel pode servir como nosso ouvinte, não é? Existem profissionais, como o psicólogo, que é um profissional destinado para isso. A bem da verdade, nós muitas vezes encontramos argumentos, desculpas para não irmos ao cerne da questão. E o cerne da questão da saúde mental, psicológica, é falar sobre o que está doendo. Eu era uma criança muito pequena. Eu tinha 4 anos de idade, quando meu irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu, adoeceu. Ele foi diagnosticado com leucemia. E naquela época era uma doença para a qual não existia a cura ainda. Então a perspectiva era ou um milagre divino ou a morte. Mas era uma doença que maltratava muito. E eu, aos 4 anos, vivia aquela tensão da minha família. Eu tenho certeza que eu não entendi o que estava acontecendo, eu sequer tenho memória desse primeiro momento, eu não tenho memória desse primeiro momento, quando o diagnóstico veio. Mas com certeza eu captei toda a tensão emocional do meu pai, da minha mãe, de todos que estavam ao nosso redor. E o meu irmão viveu por 2 anos com essa doença até que ele faleceu. Quando ele morreu, eu tinha 6 anos. Então, dos meus 4 aos meus 6 anos de idade, eu era uma criança que vivia em um lar com uma tensão psíquica intensa, onde uma mãe e um pai todos os dias se despediam um pouco do seu filho. Desejavam um milagre, mas entendiam o progresso da doença. Nesse ínterim, meu irmão ficou cego, meu irmão ficou paralítico. E chegou um momento que minha mãe praticamente morava com ele no hospital. Esse foi um período em que eu fui morar com a minha avó. E o meu avô era marceneiro e ele construiu para o banheiro da casa deles um armarinho de madeira com espelho. E eu um dia descobri que se eu subisse no vaso e abrisse a porta do armário para o meu lado, eu ficava justamente no rumo do espelho. Acho que o que você está vendo de mim aqui era o que eu via no espelho, possivelmente, quando eu subia naquele vaso. E eu, então, empoleirava no vaso, fechava a porta do banheiro e sabe o que eu fazia? Eu conversava. Gente, é extraordinário. Quando eu fui estudar psicologia e eu voltei com conhecimento da psique humana, de como funciona o processo de cura, e quando eu voltei para visitar o que eu fazia ali naquela fase da minha vida, dos 6 anos de idade, me aproximando dos 6, né, que era o período já ali próximo da morte dele, eu ainda estava com a minha avó, eu já tinha mais consciência, eu tenho memória dessa época, eu lembro desse período, né? Eu fiquei pensando, gente, que incrível! De onde aquela criança tirou essa ideia? No meio de uma loucura tão grande, no meio de tanto sofrimento, eu encontrei um canal de cura. Uma inspiração divina, com certeza. Com certeza, Deus veio e soprou no meu ouvido aquela estratégia, eu precisava daquela estratégia. Naquela época não se falava de psicologia, já existia psicologia, já existia, mas não para minha família, não para famílias, né, que a gente não tinha acesso a esse tipo de experiência, né? Mas mesmo sem ter acesso a uma possibilidade, aquela criança criou um caminho de cura. Gente, se uma criança de 6 anos consegue escutar o sopro divino e achar um espelho no banheiro com o qual ela conversa, eu não me lembro o que eu falava, mas eu me lembro que eu falava muito. Eu ficava tanto tempo lá que minha avó se incomodava e vinha me tirar, vinha me buscar. E aí eu, infelizmente, tinha que descer do vaso, de preferência antes que ela visse, porque ela ficava com medo de eu cair, machucar. Óbvio, é perigoso mesmo. Subir no vaso é perigoso mesmo, né? Então eu tinha que descer antes que ela visse, para não levar bronca.
E eu ficava triste, mas eu esperava a próxima oportunidade de ir lá conversar. Se uma criança conseguiu entender a relevância de falar para conseguir construir sanidade mental no meio de um momento de tanta dor e de tamanho adoecimento, não está na hora de você aceitar isso como um caminho para a sua resolução também? Eu trouxe um vídeo que foi visto dentro de uma experiência, né? É um campo de futebol, e foi um time de futebol que trouxe essa imagem, né? Essa ideia, essa reflexão. E essa reflexão, ela está justamente dentro dessa percepção do Setembro Amarelo. Bora lá. O amigo chega, pergunta, né? Como é que você está? E veja que ele acho que não está tão bem, né? Ele aplaude, levanta, mas nem queria levantar, e o outro está na torcida. O outro está realmente se propondo ao que veio, ao momento da torcida. E aí, como é que foi a semana? Ah, ok. Olha o semblante. Sem energia, né? Tá, mas não parece que não quer estar, né? Sempre tenso, mão na boca, alguns momentos roendo unha, são sinais de estresse, de tensão psíquica. O outro tá lá, tá torcendo, tá pulando, tá cheio de energia, e vai. Aí ele diz, olha, tomara que lá fora esteja melhor do que aqui, né, no campo de futebol. Ah, o jeito de levantar, todo mundo tá levantando, vou seguir a onda. Muita vibração. O amigo vibra tanto que dá para ele o cachecol. Não, fica com ele, pode guardar. Você ficou bem com ele, deu de presente. Muito bem. Por vezes, pode ser óbvio quando alguém está lutando contra uma doença mental. Mas nem sempre os sinais são visíveis. O extrovertido pode falar muito, mas pode não falar sobre ele. Nós precisamos olhar à nossa volta, nós precisamos olhar para dentro, para ajudarmos uns aos outros nesse processo. Eu disse que traria para vocês 2 presentes nesses slides, que eu vou disponibilizar se você me mandar mensagem procurando. E o primeiro é a técnica da escrita expressiva das emoções, proposta por James. E essa é uma técnica bem simples de ser feita. Veja uma porta se abrindo. Eu vou até voltar aqui para você prestar atenção. Tá vendo que tem um portão aqui? Olha só, quando eu clico, o portão vai abrindo e a pessoa vai entrando. A ideia é que você se permita adentrar ao seu jardim secreto, aquele lugar escondido dentro de você. Você tem que se dar a permissão de chegar até lá. Essa técnica você vai fazer da seguinte forma: você vai escolher um tempo e um espaço seguro. Tem que ser um lugar que ninguém vai te incomodar. Você vai usar de 15 a 20 minutos do seu tempo. Lembra da pesquisa que eu citei? Então, essa técnica é baseada naquela pesquisa que eu havia citado. E durante 15 ou 20 minutos você vai escrever. Por isso tem que ser um lugar que ninguém te interrompa, que ninguém te incomode. Você vai escrever sobre o quê? Você vai escrever sobre eventos emocionais. Não é um diário, hoje eu vi um carro amarelo. Não, hoje eu senti raiva, hoje eu senti alegria. Você vai escrever sobre suas emoções, boas, ruins, não importa. Não precisa ser um texto olhando a gramática. Não. É jogar no papel, é pôr para fora, é vomitar, é deixar sair de dentro de você. Pode ser que ao fazer isso você tenha vontade de chorar. E é por isso que você tem que estar num lugar que ninguém vai te atrapalhar, que você não vai se sentir envergonhado. Não sei, se tranca no banheiro. Eu me trancava no banheiro lá e ficava conversando com o espelho, né? Então, sei lá, se tranca no banheiro e vai escrever, eu não sei qual é esse lugar seguro que você vai achar. Mas você vai fazer isso de 3 a 4 dias consecutivos. Pouco tempo, né?
De 15 a 20 minutos, de 3 a 4 dias. Gente, é tão pouco, é tão pouco. Você vai escrever sem censura, sem julgamento e com profundidade emocional. Às vezes você vai sentar diante do papel com a caneta na mão e não sai nada, travou. Fica lá. 20 minutos, não sai do lugar não. Deixa vir, uma hora vai vir, uma hora você vai lembrar de uma emoção. Pode ser um estado emocional referente a algo que aconteceu hoje no trabalho, mas pode ser um estado emocional referente a algo que aconteceu com você quando você tinha 10 anos de idade e a professora chegou e falou, você sofreu um bullying dos colegas. Pode ser algo que aconteceu quando você tinha 5 anos de idade, uma surra que você levou e você até hoje tem uma mágoa. Não importa se é algo que aconteceu hoje, uma hora atrás, se é algo que você se lembra dos 5 anos de idade. Você vai diante daquele papel, sem julgamentos, jogar tudo para fora. E você vai explorar essas emoções, você vai revisitar esses eventos e você não precisa compartilhar, tá? Não precisa. Inclusive, se você quiser depois queimar esse papel, é uma boa estratégia, até porque você não vai deixar um papel carregado de conteúdos tão profundos seus por aí dando sopa para alguém achar, né? E se você escolher queimar, você pode fazer disso até um ritual interessante, né? Um momento de você colocar, porque o fogo ele é transformador, né? O fogo ele tem esse poder de transformar. A fênix nasce do fogo. O fogo transforma o metal em algo melhor, em dar forma, né, para o metal. Então, veja, você pode usar o fogo como uma forma de olhar para aquilo e para a transformação que você quer fazer. Mas o importante é, você não precisa compartilhar. Você pode compartilhar se você quiser, mas a técnica tem a ver com apenas escrever. Perguntas que você pode usar para startar o processo. Porque se você sentar diante do papel e não vier nada, você pode se perguntar, o que aconteceu hoje e como eu me senti diante disso que aconteceu naquele momento? Como que aquele evento que aconteceu há 10 anos atrás me afeta até hoje? Como aquilo que o meu marido me disse ainda está aqui dentro de mim, eu rumino isso, eu ainda sinto essa dor? Que dor é essa que eu estou sentindo? Como é que ela é? Que cor ela tem? Como é que ela, qual é o formato dela? Que pensamentos surgem quando eu lembro daquele momento? Como que meu corpo reage? Às vezes a gente fica com o corpo duro, enrijecido, sente dor, não percebe que está tenso. É uma hora de você perceber seu corpo. Se eu pudesse dizer algo para aquela pessoa, o que eu diria? Bom, às vezes vai precisar de uma resma de 500, né? Para você escrever tudo que você queria. Dizer para aquela pessoa, você não disse, mas ok, é o seu momento. É uma técnica. Nós vimos no estudo o potencial que essa técnica teve para aquelas pessoas. É uma técnica comprovada, cuja eficácia é comprovada cientificamente. E eu estou entregando para vocês aqui o caminho das pedras para vocês fazerem. Segundo presente é uma segunda técnica, e essa técnica se chama Refletindo sobre a minha jornada emocional. Ela é um conjunto de 8 perguntas. Olha a primeira. Qual foi a última vez que eu me senti emocionalmente sobrecarregado? Sobrecarregada? É um momento de sinceridade. É um momento de você se olhar no espelho. Quando foi a última vez que eu conversei abertamente com alguém sobre os meus sentimentos? Olha que forte. Como eu me sinto após compartilhar algo pessoal com outra pessoa? Então é um conjunto, não vou ler todas agora, um conjunto de 8 perguntas para você sentar e pensar. Você pode responder todas de uma vez só, você pode ir olhando e ao longo dos dias ir respondendo. O importante aqui é que essas perguntas nos cutucam, elas nos provocam para que a gente abra esse portal para deixar essa água represada vazar, fluir, para deixar a emoção fluir e para que a gente possa então construir um espaço de saúde. Falar disso não é algo exclusivo do Setembro Amarelo. Mas é bom que a gente tenha esse momento como um momento de parar e lembrar que a gente tem que falar disso. A gente tem que falar da valorização da vida. A gente tem que falar de cuidar de quem está perto da gente. A gente tem que falar de cuidar da gente mesmo. E a gente tem que falar que é preciso falar, porque é a fala que traz cura. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. Estão aqui os meus contatos, eu já tinha deixado o número do meu WhatsApp. Tem também o site da minha clínica, o meu e-mail e, enfim, se eu puder apoiar de alguma forma, como por exemplo entregando para você esse material, será um grande prazer. Eu desejo que a sua vida seja carregada de significado. Eu trouxe esses slides cheios
dessa bela flor, o girassol, que é uma flor que representa resiliência, processo de transformação. É uma flor que passa o dia buscando a luz, que é o que nós devemos fazer. Nós devemos passar a nossa existência buscando a luz do autoconhecimento, a luz da libertação dos processos de adoecimento. E eu desejo que esse símbolo do girassol, dessa flor que busca a luz, seja o símbolo que te guie nos seus dias. Um grande abraço para você e até um próximo momento, quem sabe. Bye, bye.